Então, bom dia para todo mundo. Hoje é o nosso quarto encontro, então, do ciclo de debates do Instituto Psicanalítico de Passo Fundo. O nosso convidado hoje é o Eduardo de Carvalho Rocha. O Eduardo vai falar sobre possíveis caminhos para a presença e entrada da psicanálise nos serviços de saúde. O Eduardo é psiquiatra, é psicanalista, membro da ALI, da Associação Lacaniana de Internacional e do Espaço Oficina de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eduardo, então, está contigo a palavra. Temos que escutar. Tá bem. Bom, então, obrigado aí a Pedro e a todos vocês que estão aqui hoje, particularmente do Instituto de Psicanálise, né, de Passo Fundo. Eu já tive a oportunidade de estar aqui com vocês num outro encontro com o Mauro, né? O Mauro estava fazendo uma exposição, eu só participei junto também, mas alguns de vocês já estavam lá naquela época. Bom, quando o Pedro me fez o convite, a ideia que ele me passou um pouco é que vocês estão interessados em... O Mauro também tinha me falado alguma coisa assim, em torno da questão da psicanálise política, psicanálise laço social, alguma coisa que passava por aí. Mas eu, logo assim que conversei com o Pedro, me interessei muito mais em fazer desse encontro uma oportunidade de, sei lá, de discutir um pouco com vocês, apresentar um pouco a minha experiência nesse campo e por que voltas eu dei, por que caminhos fui sendo levado por minha formação profissional, do que propriamente fazer disso uma oportunidade de teorizar mais sobre a questão dessa relação entre psicanálise e política, o laço social. O que não quer dizer que, a partir disso, a gente não possa também, depois, desdobrar ou, eventualmente, também poder fazer algumas incursões que eu chamaria assim de ordem mais teóricas e tal, discursivas. Bom, a minha formação profissional, assim, ela começa na medicina. Eu fiz medicina, né? E na medicina eu me interessei pela psiquiatria, isso já no início dos anos 70, que era um período em que, se nessa época alguns países na Europa e mesmo nos Estados Unidos já estava em curso nesses países um questionamento e até uma reforma, né, das políticas de atenção psiquiátrica, né? Isso já estava em curso já na França, a chamada psiquiatria de setor já estava plenamente instalada lá nessa época. Na Itália também. Na Itália, mais ou menos, começava o trabalho do Rotelli e do Franco Basaglia e alguns outros na direção do que veio a se chamar psiquiatria democrática italiana. Mas nos Estados Unidos também já estava também em curso um modelo de implantação de centros comunitários de saúde mental dentro de uma certa política, diria assim, de cuidados comunitários, mas com uma certa inclinação preventivista, vamos dizer assim, a qual se acreditava que era possível, isso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nessa época, início dos anos 70, era o início de um movimento que começou particularmente em São Paulo, Rio de Janeiro, depois foi agregando alguns outros lugares. Também o Rio Grande do Sul também sempre teve, Porto Alegre particularmente, sempre teve um engajamento, uma participação no questionamento da política de assistência psiquiátrica, talvez até pela própria aproximação e proximidade da Argentina, em particular, porque a Argentina, durante um tempo, estava sempre um pouco mais à frente do que nós no campo de receber, né, as contribuições do primeiro mundo, né?
A Argentina, durante muito tempo, foi mais primeiro mundo que nós, brasileiros, e a gente acabava recebendo isso por um prolongamento da participação dos argentinos, e depois, quando a ditadura se implantou de forma muito, muito violenta na Argentina, houve uma diáspora, né, dos argentinos para cá, e muitos acabaram se instalando aqui, né? Alguns em Porto Alegre, né, e outros foram para outras regiões do Sul, vários vieram aqui para o Rio de Janeiro também. Bom, e essa diáspora argentina trouxe com ela isso, algum tipo de frescor em relação ao questionamento à assistência psiquiátrica. Eu me lembro particularmente de uma obra de um argentino, agora eu teria que procurar aqui, agora eu esqueci, que ele trabalhava com psicopatologia, mas uma psicopatologia, vamos dizer assim, quase que política, na Argentina. Eu não me lembro agora exatamente o nome dele. Mas, então, essa época, que é a época o início dos anos 70, o meio dos anos 70, começa aqui no Brasil um movimento de psiquiatras, na maioria das vezes era psiquiatras, porque o que existia como assistência psiquiátrica, por incrível que pareça, nessa época no Brasil? Era basicamente uma assistência hospitalar, hospitalocêntrica, que era realizada por poucos psiquiatras, né? E poucos psiquiatras, porque os outros profissionais, como psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, etc., nessa época não tinham muita presença nas instituições psiquiátricas que existiam. Eventualmente, tinha existência em alguns serviços universitários, mas nos serviços públicos, primeiro, quase não havia serviço público que dedicasse à assistência psiquiátrica que não fosse, na época, a Previdência Social através do antigo INAMPS, né, que era um instituto de previdência, que era da assistência médica também, e que era uma assistência basicamente, vamos chamar assim, promovida por médicos psiquiátricos, que atendia pacientes assim, tipo consulta VaptVupt, né? Houve, na época, alguma tentativa da Previdência Social, nessa época, que nessa época ainda era responsável também pela assistência médica, de tentar fazer treinamento de médico clínico para poder ver se os médicos clínicos se interessavam em atender também os pacientes psicóticos, né? Mas isso não foi muito bem sucedido, não. O que eu diria que fez a grande diferença foi quando esse movimento ganhou força de questionamento dessa assistência hospitalocêntrica e fundou um movimento que veio a se chamar Movimento da Luta Antimanicomial, que depois foi ganhando força, foi tendo um braço parlamentar também, que lutou pela promulgação de uma lei que demorou mais de 15 anos. Você vê, isso aí foi em torno dos anos 74, 75. A lei a lei da assistência psiquiátrica no Brasil hoje, ela é de 2001, se eu não me engano. É 2001? Acho que é. A lei da reforma, que a gente chama lei da reforma psiquiátrica, ela acontece praticamente, vamos dizer, 20 anos depois, né? 20 anos depois que ela se torna lei propriamente dita. Uma curiosidade, quando essa lei foi promulgada, na verdade, o que ela vamos dizer, preconizava já estava em curso em vários lugares, em várias cidades, em vários estados, essa reforma já estava em curso. Bom, o meu caminho de entrada, então, foi como médico psiquiatra dentro de um hospital psiquiátrico público, tradicional, no sentido do seu modelo asilar, manicomial, senso estrito, que tinha, na época, 500, 600 pacientes. Uma parte desses pacientes, desse hospital, era conveniado com a Universidade aqui de Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, e lá era a sede da cadeira de psiquiatria. Então, eu comecei a minha formação assim, né, dentro de hospital psiquiátrico, lidando com psicóticos internados, inicialmente como fazendo internato, depois psiquiatria, e fiquei ali, e, na verdade, estou ali até hoje, né? Então, eu tive alguns momentos em que eu me afastei desse trabalho hospitalar para me dedicar a um outro trabalho
mais de formulação de políticas de saúde mental e tal, mas já de algum tempo para cá eu voltei para essa instituição, onde eu fui diretor dela durante 20 anos, e depois de hoje estou lá ainda como parte da equipe que é responsável pela parte de ensino e de formação de residentes em psiquiatria e também residentes em saúde mental. Então, esse foi o meu caminho de entrada, vamos dizer assim, no campo da assistência ou da lida com psicóticos. Ao mesmo tempo, nesse período, eu também fui me interessando pela psicanálise a partir de alguns professores que eu tive, depois fui fazer análise, e fui fazendo um certo percurso também de formação analítica. Nesse período, com outros, fundamos uma instituição de psicanálise aqui em Niterói, ainda lá nos anos 80. Depois, eu me desliguei dessa instituição e me liguei a outros colegas. Fundamos uma outra instituição no Rio de Janeiro, chamada Tempo Freudiano, que aí já foi no final dos anos 90, e fiquei nela até a metade dos anos 2000, 2015. Depois saí também dessa instituição e depois fundei com outros colegas essa instituição que se chama Espaço Oficina de Psicanálise. E já desde a época do Tempo Freudiano, eu já tinha uma aproximação com a Associação Lacaniana Internacional, que é uma associação, com o nome fala, internacional, lacaniana, onde tem vários trabalhos no mundo. No Brasil tem alguns, por exemplo, a APOA, de Porto Alegre, sempre foi uma instituição muito próxima da Associação Lacaniana, seja a APOA da época do Contardo Caligari, seja a APOA da época de outras pessoas também. O Mário Flag, não sei se chegou a fazer parte da APOA, sei que hoje não faz parte, mas o Mário Flag é alguém, né, que também está ligado ali. Então, tem várias pessoas, hoje tem várias pessoas no Brasil que desenvolvem um certo trabalho de transmissão da psicanálise, seja com pequenos grupos ou algumas instituições, né, de algumas cidades. Aí tem Porto Alegre, tem Curitiba, tem na Bahia, tem em Recife, tem no Rio de Janeiro. Bom, e é uma instituição que, lacaniana, como o nome está dizendo, ela teve durante muito tempo entre seus fundadores, entre eles um psicanalista chamado Charles Melman, que tem vários de seus seminários, suas obras publicadas aqui em português. Eu tive uma oportunidade, inclusive, de ir a um seminário que ele fez em Porto Alegre sobre... Não foi nem em Porto Alegre, na verdade, eu acho que foi em Porto Alegre, sim. É um seminário que se chamou Como Nos Tornamos Paranoicos. Foi organizado na época pelo Mário Flag e algumas pessoas aí do Sul. Então, esse foi sendo o meu percurso, né? Então, o meu percurso enquanto formação psicanalítica, eu sempre fui me aproximando, eu encontrei uma maneira, porque antes, vamos dizer assim, na época que eu comecei na psiquiatria, as pessoas depois se interessavam pela psicanálise, e particularmente a instituição analítica que existia naquela época era principalmente as instituições ligadas à IPA, né? A International Psychoanalytic Association, que era... Os lacanianos estavam chegando aqui no Brasil, né? Os lacanianos começaram a chegar aqui no meio dos anos 70, entendeu? E quem dominava a psicanálise aqui era a IPA, né? Particularmente, era uma instituição que só aceitava médicos como psicanalistas e tal. E eu me lembro que os colegas que se interessavam pela psicanálise iam fazer formação analítica e depois largavam a psiquiatria. Então, eles tratavam a psiquiatria, os psicanalistas que se formavam nessa época, vindos da psiquiatria, tratavam a psiquiatria como sendo, vamos dizer assim, é uma escória que a gente tem que largar de lado, porque não serve, só serve para a gente ganhar dinheiro dando plantão no final de semana para pagar a análise da gente, depois que a gente tiver o consultório da gente, etc., a gente larga esse negócio e não quer saber mais de psiquiatria, porque psiquiatria
é essa coisa horrível, psiquiatria é louco, etc, etc. Bom, de uma certa maneira, eu tive a sorte de me encontrar na minha formação com alguns psiquiatras que puderam ter uma aproximação um pouco diferente dessa relação da psicanálise com a psiquiatria. Por exemplo, uma corrente que chama-se psicoterapia institucional, que teve como um dos seus figuras de pro um psicanalista, né, chamado Jean Houry, que trabalhou a vida dele inteira sustentando uma prática psicanalítica numa instituição psiquiátrica chamada Laborde, fazendo seminários, dando formação, etc., etc., e formou gerações do que a gente chama de trabalhadores instruídos, inspirados na chamada psicoterapia institucional, que é nada mais, nada menos do que considerar que a instituição em si mesma é um lugar de tratamento e é um lugar que precisa se tratar, vamos dizer assim, para poder tratar os psicóticos. Então, essa psicoterapia institucional foi muito importante em algumas gerações de colegas que foram para fazer, vamos chamar assim, a reforma psiquiátrica no Brasil. Há um grupo deles que foram fazer estágio em Laborde, foram fazer residência em Laborde, que se inspiraram muito na formação de Houry antes de virem trabalhar aqui no Brasil nos serviços de saúde mental. Então, essa inspiração francesa pela via da psicoterapia institucional, no meu entender, teve uma participação muito importante. Antes até dela, já tinha alguns outros psiquiatras e psicanalistas que não eram ligados a essa instituição, ainda ligada à IPA, mas que tinham um pensamento um pouco mais aberto em relação à possibilidade de um psicanalista tratar, cuidar, se envolver com a clínica com psicóticos, né? Os próprios kleinianos, né, de uma certa maneira, apesar de uma certa rigidez, mas eles tinham, alguns kleinianos fizeram experiências interessantes com tratamento de psicóticos. Bom, a outra contribuição que eu diria que foi muito presente, bom, depois, nesse movimento de questionamento da reforma psiquiátrica, foi esse movimento ligado à psiquiatria e a psiquiatria italiana, através da que chamou de como é que chama? Psiquiatria democrática italiana, reforma democrática italiana, alguma coisa dessa, que era um princípio que também se baseava num questionamento da instituição psiquiátrica e na sua transformação, inclusive tomando como princípio último acabar, dissolver, derrubar a instituição psiquiátrica, ou seja, fazer com que ela fosse, vamos dizer assim, absorvida pela comunidade, pela sociedade, de uma certa maneira. E eu acho que há algumas experiências muito interessantes nesse trabalho, particularmente nos trabalhos de Basaglia e depois do Rotelli, na chamada desinstitucionalização feita pela psiquiatria italiana. Bom, concomitante a isso, se estabeleceu também uma certa disputa, algumas vezes dialética, outras vezes não tão dialéticas assim, entre essa corrente da psicoterapia institucional e da psiquiatria democrática italiana. Então, essa disputa, de uma certa maneira, não é que ela tivesse provocado, eu não diria que ela provocou uma cisão no movimento da reforma psiquiátrica, mas eu diria que o que dominou o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil foi particularmente a ideologia da psiquiatria democrática italiana, que visava o quê? Daí o nome luta antimanicomial. Visava o quê? Um fechamento de todos os hospitais psiquiátricos e uma substituição pelos dispositivos comunitários. Daí, foi isso que permitiu se propor a criação dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial,
e dos outros serviços comunitários. Inclusive, hoje em dia, chegando até a isso que eu tenho muita preocupação em relação a isso, que é essa transferência, não a transferência no sentido psicanalítico, não, a transferência no sentido comum, que é a transferência da responsabilidade, da atenção e do cuidado dos psicóticos para a saúde da família, para a estratégia da saúde da família. Ou seja, em se incumbir os médicos de família e a saúde da família do cuidado aos pacientes psicóticos. Não que eu ache que eles... Não que eu acho que, vamos dizer assim, que a atenção a psicótico é algo que seria exclusivo do psiquiatra, mas que eu acho que qualquer tipo de ação nesse sentido é preciso uma formação, é preciso um acompanhamento, é preciso... Não, é algo que a clínica psicanalítica, e particularmente a clínica com psicóticos, é uma clínica que supõe um investimento de formação, de estudo e de disponibilidade desejante, que eu acho complicado você supor que os médicos de família vão se empenhar e vão estar disponíveis para poder fazer isso. Há alguns que estão, com esses que estão e que demandam um tipo de trabalho de conjunto, ótimo, mas isso não é a maioria. Então, essa estratégia de que, bom, doença mental é algo que doença mental, psicótico, não é mais para ser restrito à psiquiatria. É assim, né? Não é restrito para ser hospital psiquiátrico. Depois, não é restrito para ser para psiquiatra. E agora ela pode ser distribuída e vamos dizer assim, e ao mesmo tempo compartilhada os seus cuidados com vários profissionais da área de saúde e, além disso, com outros campos de prática social, essa disseminação, essa desespecificação, diria assim, do cuidado, se por um lado ele tem elementos aí que são desafiantes para todos nós, que é de ver como nós vamos encontrar meios de dialogar com os loucos, vou falar assim de uma maneira mais concreta, como vamos dialogar, como vamos cuidar, como vamos ser mais receptivos, nós que historicamente fomos muito violentos, truculentos, em alguns momentos genocidas. Eu estava lendo hoje um artigo lendo um livro de um sujeito que trabalhou em hospital psiquiátrico na França, lá no período do entre-guerras e depois, e estava vendo o seguinte: no período da Segunda Guerra Mundial, na França, havia uma política em relação aos hospitais psiquiátricos, que era uma política de fazer com que os doentes morressem de fome. Muitos pacientes psiquiátricos morreram de fome na França, muitos. Então, era isso. Então, se durante muito tempo os hospitais psiquiátricos eram mesmo dispositivos quase que genocidas, né? As pessoas pegavam os seus loucos, isolavam e segregavam dentro dos manicômios, e alguns grandes manicômios, e ali eles não eram cuidados, eles não eram tratados, eles eram ali deixados à própria sorte, que na maioria das vezes conduzia ou a doenças infecciosas, fome, serem violentados por outros, até porque também não tinha quem cuidasse deles. Não tinha quem cuidasse deles. Normalmente as pessoas que eram colocadas para cuidar desses sujeitos eram o quê? Não existia, por exemplo, técnico de enfermagem, não existia enfermeiro, não existia psicólogo, e muito menos não existia dentro dessas instituições. E até os psiquiatras que existiam eram pouquíssimos. Então, era um ambiente... Se lá na França isso aí se deu lá durante a Segunda Guerra, ou seja, 1940 e pouco, depois, no pós-guerra, já começa os movimentos de reforma desse aparato, digamos, excludente, mortífero em relação aos psicóticos lá. No Brasil demorou um tempo. A gente aqui começou isso
vamos dizer, 20, 30 anos depois, né? Ainda assim, se a gente disser hoje, né, que eu falei desse tempo em que eu comecei, 1975, a lei veio um pouco depois, mas nessa época já começa o movimento da reforma psiquiátrica. Hoje, nós estamos, vamos dizer, há 50 anos, né? 2005, 2025, nós estamos mais ou menos com entre 40 e 50 anos de quando isso começou aqui no Brasil, né? Porque 2005 seriam 30 anos, 2025, né? 50 anos. Nesses 50 anos, mas eu diria que efetivamente, talvez em 30 anos, porque se você levar em conta que o SUS no Brasil ele começa em 1990, né? Ou seja, ele tem 30 anos, o SUS tem 30 anos, ou seja, uma política pública de saúde pública no Brasil tem 30 anos, os efeitos que isso teve, os efeitos, vamos dizer assim, de capilarização e de transformação daquele ambiente manicomial que eu estou falando aqui para vocês, que é lá dos anos 70, ele é impressionante. Ele é impressionante. Ele é impressionante, porque se vocês imaginam, hoje a quantidade de serviços comunitários que a gente tem, tipo CAPS, hoje em dia eu não acompanho mais muito, porque eu não estou mais tão perto assim da gestão, da política, mas eu diria que certamente no Brasil hoje, eu vou chutar um número, mas certamente mais de 2.000 CAPS tem, mas é provável que tenha até muito mais do que isso, tá? Ou seja, centro de atenção psicossocial, né? De diversos tipos. O número de leitos saiu nessa época que a gente tinha, sei lá, 60, 70 mil leitos hospitalares, para um número hoje que talvez, eu não sei exatamente quanto, mas talvez o quê? Era 10 mil, 15 mil leitos hoje, caiu drasticamente, drasticamente. E de fato, não foi só, caiu e essas pessoas foram colocadas na rua. Não, de fato, tem havido, apesar de todas as críticas que a gente possa fazer, mas tem havido uma política verdadeira de você ir caminhando com os pacientes, modificando esse cuidado e essa assistência, garantindo a eles, por exemplo, moradia, não dentro de manicômio, mas dentro de residência terapêutica, garantindo cuidado, não dentro da internação permanente, dentro do hospício, mas dentro dos CAPS, seja CAPS de tempo integral, seja CAPS que funciona 24 horas por dia ou não, entendeu? Vários ambulatórios, chamados ambulatórios de saúde mental, foram também, iniciativas de ambulatório foram sendo criadas, não só ligados à universidade, porque nesse quesito universidade, eu acho que a universidade sempre teve muito mais próxima, vamos chamar assim, de uma psiquiatria, vamos dizer assim, especializada, científica ou cientificista. De uma maneira geral, as universidades sempre estiveram mais ligadas a isso do que propriamente a uma política de assistência mais comprometida com o sujeito, com a subjetividade e com a realidade dos territórios, etc. Bom, então, o que se fez foi muita coisa, muita coisa. Então, ao mesmo tempo, impressionante o que se fez, mas é isso, na medida em que se começa a fazer, a gente se dá conta... Bom, e o que foi incorporado como força de trabalho nesse campo, nesses últimos 30 anos, é uma coisa impressionante. Coisa impressionante. Porque hoje, você mesmo... Eu diria que hoje em dia, talvez sejam... Eu não conheço mais hospital psiquiátrico no estilo daqueles grandes hospitais que tinham 200, 300 leitos, como eu conheci, e sem assistência nenhuma. Hoje você tem um controle, seja o controle do Estado, um controle via Secretaria de Saúde, seja o controle dos conselhos de saúde, seja o conselho de psicologia, de medicina, de enfermagem, e que exigem que se tenha equipes profissionais, etc, etc. Bom, tudo isso se avançou muito.
Mas qual é a delicadeza hoje, no meu entender? Então, a gente entra numa outra fase, que é a fase onde a gente poderia dizer assim, mas tá bom, a gente não vai mais, nós não vamos mais segregar, nós não vamos mais punir, nós não vamos mais matar os nossos loucos, a gente agora vai cuidar deles. Aí surge essa questão, como é que nós vamos cuidar deles? Quais vão ser os instrumentos que nós vamos ter, que nós vamos lançar a mão para cuidar deles? Bom, a gente tem os instrumentos que são instrumentos clássicos, mais ou menos clássicos da psiquiatria, que é o uso de medicamentos, os chamados neuroléticos, antipsicóticos, né? Que os médicos, de uma maneira geral, prescrevem, administram, mas que todo mundo que trabalha com assistência de psicóticos, de uma certa maneira, conhece. Então, por um lado, a gente tem um certo saber, um certo conhecimento sobre algumas drogas que são, efetivamente, elas ajudam muito no cuidado de alguns dos psicóticos, particularmente nas situações mais agudas, nas situações mais desorganizadoras, mais críticas, mais violentas. Então, elas têm uma efetividade muito importante. Não só nessas situações, mas muito nessas situações. O que mais? O que mais que a gente tem? A gente tem um arcabouço, eu diria assim, ideológico de humanização, de acolhimento, vamos chamar assim, do que a gente diria, da diferença, de um discurso que não é o discurso organizado, coerente, né, com os sentidos do nosso discurso, vamos dizer assim, dito da nossa normalidade. Mas a gente tem que reconhecer, e aí eu digo assim, eu preciso reconhecer que há um limite. Há um limite do discurso do senso comum para acolher, acompanhar, tratar os psicóticos. Se a gente toma... Eu estou falando de psicose, né? Eu escolhi falar de psicose porque é isso. O caminho por onde eu entrei na psicanálise foi pela clínica das psicoses. E é por esse caminho que eu ainda estou hoje. Quer dizer, eu hoje, inclusive, faço parte de uma outra instituição lá em Paris, chamada Escola de Santana, École de Santana, que é uma escola que trabalha na formação psicanalítica no campo da psiquiatria, que foi uma escola fundada por um psicanalista chamado Marcel Chermak, quem, por exemplo, que teve a sua primeira obra editada no Brasil a partir de uma editora aí de vocês no Sul, que é a Arte Médica. Não foi uma boa tradução, mas foi através dela que, por exemplo, que eu tive acesso e consegui entrar em contato primeiro com o discurso e a prática de Marcel Chermak. Mas o Chermak e alguns outros, o Marcel Chermak já morreu já há uns 3 anos atrás, mas ele tinha uma direção de que o campo da psicose é um dos campos talvez mais privilegiados para nos ensinar na formação psicanalítica. Porque ele dizia assim, é através da psicose, é através do campo da psicose, da clínica da psicose, que a gente pode ter contato com aquilo que o Lacan chamou da sua invenção, que é o objeto pequeno A. É a partir das psicoses que a gente pode efetivamente se encontrar com o que é um objeto pequeno A. Na prática, na clínica, a sua presença no discurso, sua presença na transferência, etc, etc. Então, esse campo, que é o campo da prática analítica a partir da psicose, no campo da psicose, então ele é muito forte em mim, ele me marcou muito. Então, eu vou falar, eu estou falando e vou continuar falando, marcado por esse campo. O meu campo vamos dizer, de inserção, de trabalho, de formação, e mesmo de teorização, de uma certa maneira, não é
por exemplo, da neurose e sim das psicoses. Então, como eu estava dizendo, bom, como é que a gente vai tratar? Como é que a gente vai acompanhar? Como é que a gente vai cuidar se a gente não puder se armar de instrumentos e de ferramentas que nos permitam minimamente a gente se orientar em relação ao que é uma psicose, o que são as psicoses, e como a gente responde a isso, como a gente vai responder a isso. Bom, esse é o caminho que me serviu, por exemplo, a psicanálise, a minha formação psicanalítica, a minha presença e formação psicanalítica no campo da psiquiatria me permitiu me orientar um pouco mais em relação ao meu trabalho institucional com paciente psicótico. Seja institucional em um hospital psiquiátrico, que eu falei que eu dirigi durante alguns anos, seja, inclusive, até hoje, lidando em supervisão, em acompanhamento ou informação de colegas que trabalham nesses dispositivos que eu estou chamando de dispositivos comunitários, como CAPS e outros desses serviços. Então, esse é a minha bússola. A minha bússola é essa. A minha bússola é a psicanálise lacaniana, e particularmente a noção de sujeito, de estrutura de sujeito, da função da linguagem, do discurso, né? E do que é um psicótico em relação à estrutura, ao discurso. É isso que me orienta. Como eu falei, no meu trabalho hoje de operador da formação, ou mesmo de supervisor de serviço ou supervisor de trabalho. Né? Bom, teria uma outra coisa a marcar ainda, a sublinhar, que é o seguinte: nesse período aí que eu estou falando, que é desse tempo da minha formação e do meu trabalho, eu vivi momentos diferentes em relação da psicanálise em relação à psiquiatria e o campo da saúde mental. Na época que eu comecei, a psicanálise era quase como uma prática assim, escondida, clandestina. Né? Os psiquiatras, inclusive, escondiam uns dos outros que eles, por exemplo, faziam análise. Fazer análise era um certo motivo até de vergonha, era uma coisa que era muito privada. Aliás, nessa época, ninguém se gabava de nenhum tipo de patologia, nem de nenhum sintoma. Né? Ninguém. As pessoas tinham lá as suas angústias e ficavam com as suas angústias, escolhiam lá os seus interlocutores mais próximos para falar, ou iam procurar seus analistas, mas ninguém fazia disso nenhum tipo de ganho, né? Né? Muito menos um ganho hoje, né? Como hoje é uma coisa tão disseminada, né? De ganho de influência, etc, etc, etc. Então, eu assisti, eu passei por isso há um tempo em que os diagnósticos, por exemplo, em psiquiatria, eles eram mais ou menos restritos e escondidos, quase clandestinos. Há um tempo bom, e também o psiquiatra era, nessa época, considerado como fosse assim, um sujeito meio maluco. Né? Quem ia fazer psiquiatria era logo colocar, bom, o cara vai fazer psiquiatria porque ele deve ser meio maluco, ou porque não gosta de estudar, ou porque não gosta de ciência, então ele vai fazer psiquiatria. Aí o que acontece? Há um boom da psiquiatria americana no mundo, porque isso não aconteceu só no Brasil, não, foi no mundo, que fez com que a psiquiatria, de repente, se tornasse uma disciplina nobre, entre aspas. Ou seja, os médicos passaram a se interessar em fazer psiquiatria a incorporar as metodologias ditas científicas de diagnóstico, como imagens,
testes cognitivos, etc, etc. Então, a psiquiatria virou uma prática, vamos chamar assim, científica. E como acontece, como veio acontecer no nosso mundo liberal, a ciência ou algumas das contribuições científicas passaram a servir de fonte de riqueza e desenvolvimento econômico, né, de algumas economias muito grande. Vocês sabem que uma das indústrias mais lucrativas é a indústria farmacológica dos fármacos na psiquiatria. É um dos mais lucrativos que tem, né? Além do fato de que são drogas muito disseminadas de uso na população, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, que a cada vez que são lançados com uma promessa de... né? E aí foi se incorporando, né? Então, por exemplo, algumas coisas passaram a ser incorporadas na cultura, como, por exemplo, a felicidade, ser feliz. A felicidade passou a ser incorporada como um valor na cultura e o ser feliz poderia ser ajudado por um antidepressivo. Me lembro muito bem quando lançaram o Prozac, né? Prozac era assim, Prozac fez parte, o Prozac foi capa do Times, foi capa da Veja, foi capa. Eu me lembro de uma época que esse programa de domingo aí do Fantástico, ele todo domingo tinha uma matéria sobre alguma droga nova ou algum transtorno novo no campo da chamada psiquiatria e saúde mental. Era uma profusão impressionante. Então, nesse período aconteceu assim, a psiquiatria que era, vamos dizer assim, quase que uma clínica de bruxos ou de loucos, dos alienistas antes e depois dos loucos, passou a ser uma clínica de luxo, quase, de luxo. Para vocês terem uma ideia, o eletrochoque, que era uma prática super difundida dentro dos hospitais psiquiátricos, né, antigos, esses manicomiais, hospitais públicos. Hoje, o eletrochoque é uma prática, é um procedimento que ele custa, se eu não me engano, ele deve custar em torno de R$ 2.000 cada aplicação dele. E hoje ele é considerado como um dos dispositivos assim que normalmente só clínicas muito científicas prescreve e que às vezes hoje você praticamente não tem na rede pública, né? Bom, então a gente assistiu uma grande transformação, uma grande incorporação de um discurso totalmente novo na psiquiatria, que é esse discurso científico. Bom, nessa época, antes disso, a psicanálise começou a ter alguma relevância na medida em que, pela psicanálise, havia uma questão que interessava aos reformistas da saúde mental na época, que era o fato de que os psicanalistas eles davam lugar à palavra do paciente. Então, independente se essa palavra, qual é o destino que ela vai ter, o fato de dar lugar à palavra do paciente, seja para poder organizar uma assembleia de pacientes numa instituição, seja para organizar uma cooperativa de trabalho com o paciente, como acontecia muitas vezes lá na psiquiatria italiana, seja para organizar as reuniões de equipe onde se ia falar do trabalho. Então, esse fato de que o psicanalista dava a palavra e sempre deu a palavra de cada um, do sujeito, na singularidade do sujeito, um lugar, isso foi importante nesses tempos iniciais da implantação da reforma no Brasil. Foi. Então, eu diria que vocês vão encontrar vários psicanalistas que foram se incorporando a esse campo como profissionais de saúde. Quais psicanalistas? Aí é que entra um outro detalhe. Não foram os psicanalistas da IPA.
foram mais os psicanalistas lacanianos. Que interessante. Foram os psicanalistas lacanianos que começaram a partir. E aí isso não é sem relação com o fato de que Lacan foi um psiquiatra. Lacan se interessou pela clínica com psicóticos a vida toda dele. Lacan, praticamente até o final da sua vida, mantinha idas a um ou outro hospital psiquiátrico para poder se reunir com seus colegas, entrevistar pacientes, discutir com eles, seja diagnóstico diferencial, seja direção da cura, do tratamento que for. Então, Lacan sempre foi interessado na clínica da psicose, sempre falou da psicose nos seus seminários. E isso, vamos dizer assim, essa geração de psiquiatras que foram sendo formados a partir de Lacan e que não largaram o campo da psiquiatria, esses psiquiatras que não largaram o campo da psiquiatria, sobretudo os lacanianos, foram pensando, foram desdobrando, foram fazendo avançar, eu diria, a psicanálise na sua relação ou na sua abordagem com a psiquiatria ou com os pacientes psiquiátricos. Esse é o meu, vamos dizer assim, esse é o caminho que eu encontrei, foi a porta que eu abri de uma certa maneira, eu pude bater nela e abriram a porta para mim, e foi por aí que eu fui. E é por aí que eu estou. É nesse campo, que é o campo de trabalhar com as instituições que recebem, que tratam de psicóticos, mas não só, mas principalmente, a tentar encontrar, a tentar desenvolver um discurso que permita a gente ler e se orientar no cuidado com os psicóticos, ler e se orientar, mas ler e se orientar não no sentido de ler no sentido tradicional médico, que é, bom, ele está com tal sintoma, está agudo, está crônico, está com tal sintoma, está outro, eu vou dar tal remédio. Não. Ler o que implica o discurso do paciente, as mudanças nesse discurso, a presença do clínico no acompanhamento, o que muda esse discurso, o que permite que esse discurso se organize de tal maneira ou de outra maneira, que tome relevo de uma forma ou de outra, que sustente um laço social de uma forma ou de outra. Ou seja, é com essas ferramentas, vamos dizer assim, que eu tento me orientar e transmitir, discutir com os meus colegas como é que a gente pode se orientar um pouco mais nessa clínica com esses pacientes, com os pacientes psicóticos. Eu passei hoje por Pedro de manhã, porque hoje que eu tinha me reencontrado com esse texto de uma colega brasileira que mora lá em Paris e que se chama Ângela Jesuíno, um texto em que alguém faz essa pergunta a ela assim, mas como é que você faz na cidade, vamos dizer, mais ou menos a pergunta é essa, como é que você faz, né? Como é que você enquanto psicanalista, como é que você se situa, como é que você faz seu trabalho no laço social, vamos dizer assim? E ela responde mais ou menos dizendo assim, bom, eu como analista, né? Então, o que para mim isso a pergunta é de que maneira a gente pode e vai sustentar o discurso da psicanálise numa relação com esses outros discursos. Porque, inegavelmente, o campo da saúde, da prática da saúde, não é o que está ali dominando, não é o discurso da psicanálise. Aliás, o discurso da psicanálise nunca é um discurso que a gente poderia dizer que é dominante. Ele não é dominante. O discurso da psicanálise, como Lacan diz, ele emerge de tempos em tempos, mas ele não é um discurso dominante. O que domina o discurso na saúde
em alguns momentos, a gente diria, se a gente tomar como referência os 4 discursos, né, lacaniano, do mestre, do universitário, o discurso da histérica e o discurso do psicanalista, eu diria que é muito mais, algumas vezes, o discurso do mestre, embora eu acho que, às vezes, o discurso do mestre está cada vez mais enfraquecido, mesmo nessas instâncias, é mais o discurso universitário e muitas vezes, o discurso histérico. Onde é isso? É todo mundo falando, é todo mundo reclamando, é todo mundo se queixando um do outro. É uma coisa que muitas vezes domina a nossa vida institucional. Raramente a gente pode dizer que emerge alguma coisa da ordem do analítico no discurso. Mas nós não estamos nós não estamos, enquanto psicanalistas, nas instituições de saúde para psicanalizá-las. Não é essa a nossa função, né? Mas como a gente vai poder sustentar uma certa prática de discurso que a gente, por a nossa formação, pela nossa experiência, a gente tenta sustentar, mas como é que a gente pode fazer isso junto com os outros, sem ser antipático demais, né, em relação aos outros colegas? Ou seja, tentando contribuir para que alguma coisa, vamos chamar assim, do analítico, possa ganhar algum relevo, ter alguma presença e ter alguma, eu vou chamar assim, ter alguma contribuição a dar nesse campo. Né? Que não é, o discurso analítico, ele não é necessariamente, ele não está preso a um objetivo terapêutico, a um objetivo de dominar os outros discursos, a um objetivo, por exemplo, como universitário, de passar, de transmitir um determinado conhecimento. Não é isso, né? Nem de assumir o poder, né, das instituições, não é isso, né? Ele é muito mais isso, que emerge, né, e que pode, por aquilo que se pode dar a ler nas entrelinhas, ressaltar alguma coisa que talvez seja importante que as pessoas deem ouvido a isso, né? Que deem peso a isso, que levem isso em conta na sua operação, no seu funcionamento institucional, enquanto equipe, por exemplo, enquanto instituição, ou mesmo que deem conta disso na sua prática como um psiquiatra de ambulatório, de um enfermeiro de plantão, de um médico que atende numa emergência, num clínico ou um psicólogo que está atendendo no ambulatório, que possa abrir para ouvir um pouco as emergências de alguma coisa que aparece ali. E que, às vezes, isso nem sempre a gente fica tão tomado, tão submerso às demandas institucionais, às insuficiências institucionais, que a gente fica assim, quase que exaurido, numa condição, muitas vezes, de impotência no trabalho, que só mantém um círculo vicioso em relação ao trabalho. Então, se nós, enquanto psicanalistas, pudermos sustentar uma certa leitura, ler alguma coisa que possa fazer com que as pessoas, vamos dizer, por algum momento, deixem um pouco de lado as suas queixas, um do outro, ou do chefe, ou do colega, e passe a se interessar um pouco por aquilo que um falou, às vezes é se interessar por um evento que, às vezes, pode ser tomado como uma falha que acontece no funcionamento institucional. Mas que, se a gente puder tomar isso como um ponto de partida para que a gente, vamos ver por que as coisas chegaram ali, por que aconteceu assim, por que houve, vamos dizer assim, por que aconteceu essa falha, por que houve essa passagem ao ato, por que houve essa questão, esse problema se colocou, o que é que a gente pode ler disso, né? Assim como no cuidado com os nossos pacientes, talvez a gente possa ser um pouco mais razoavelmente, eu acho que talvez aí a gente possa, quem sabe, ter uma contribuição mais interessante. Eu diria mais interessante para cada um de nós, enquanto psicanalista,
E também, eu acho, para a nossa função social na instituição possa ser um pouco mais frutífera, um pouco mais interessante. Há 1 hora, quase. Então, eu fiz rapidamente um certo percurso, vamos dizer assim, por que portas eu acabei me deparando, em quais eu bati, quais que eu pude abrir, o que elas me trouxeram, o que elas me apresentaram, e o que eu venho, vamos chamar, me instruindo, me servindo disso para poder sustentar essa minha prática de psicanalista, ao mesmo tempo ligado diretamente ao campo da saúde mental, ao campo da saúde pública, ao campo da formação de psiquiatras e profissionais da saúde pública dentro desse tipo de política, que é essa política que eu estou falando, que é essa política de reforma no sentido de ir além daquilo que a gente pôde oferecer até os anos 60 e 70, que era o pior em relação à assistência psiquiátrica e mesmo aquilo que hoje a gente chama da saúde mental, e poder oferecer alguma coisa que eu acho que pode ser mais interessante, mais consequente, né? É por aí que eu estou. Hoje em dia, eu tenho também me interessado mais por um outro tipo de campo de relação da psicanálise. Eu diria que é o que a gente chama, o que eu estou chamando, alguns colegas chamam um pouco de invenções no campo social, que aí envolve uma relação com a cultura, com a arte, com a literatura, e aí vai com o cinema, sabe, com a música, ou seja, com a dança, com outros campos, vamos dizer assim, onde outras práticas, né, discursivas ou outras formas de arranjo, de gozo, vamos dizer assim, hoje a gente tem aí, que a gente talvez possa... também são campos que eu acho que são campos interessantes para a gente poder... que eu tenho hoje vislumbrado como um campo interessante para a gente poder se exercer. Não acho que eles estão tão presentes ainda no campo da saúde, né? O campo da saúde, ainda mais saúde pública, e saúde privada também, é um campo muito colonizado pela ciência, entendeu? É muito colonizado pelo cientificismo, entendeu? É muito colonizado também pelas ideologias mais canhestras, vamos dizer assim, entendeu? Ideologias mais totalitárias, algumas até de cunho religioso. Então, isso acaba sendo muito frequente, né? Mas acho que há alternativas, há outros campos que podem fazer com que o nosso discurso possa aproveitar mais, possa ser mais interessante para o nosso discurso e as nossas trocas que não sejam essas. O campo da saúde, como eu falei, mas você vê, hoje eu vejo cada vez mais, por exemplo, no campo, com a justiça, numa relação com a justiça, porque hoje também a gente vive num campo onde a lei positiva cada vez mais domina as nossas relações, né? Então, as pessoas não querem, não conseguem mais resolver os seus conflitos conversando umas com as outras e pactuando com as suas palavras em relação ao que elas querem, né? Então, esse campo, por exemplo, das divergências e da judicialização das relações conjugais é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante como isso hoje a advocacia virou um filão para os advogados ganharem dinheiro à beça, né?
E hoje em dia você não vê mais uns parceiros de uma relação conjugal conversarem sobre seus conflitos, tentarem acordar a respeito do que elas vão fazer, na maioria das vezes em relação a um filho ou uma filha que tiveram, e aí vão tudo judicializa. Vai discutir na lei, na letra da lei. E o juiz, ele não julga também. Ele quer sempre saber como é que os especialistas, que recursos os especialistas têm para dar para eles não se comprometerem. É inacreditável isso. Então, esse é um outro campo também, o campo da justiça. O campo da educação é outra loucura, como hoje as pessoas nas escolas falam, né, com os jovens, falam com as crianças, o que elas transmitem. Então, essa coisa louca de que tudo é assédio, tudo é racismo, é isso e aquilo. Quer dizer, é um campo todo minado, todo muito minado, onde o pacto da palavra é cada vez mais esvaziado e substituído pelas discussões, pelos argumentos judicializados, ou seja, pela lei positiva, né? E aí, quando o que impera é a lei positiva no nosso laço social, aí eu diria, as coisas ficam muito complicadas, né? Muito complicadas, porque se a palavra... O Schermak diz isso em um determinado momento, assim, diz assim, quando eu me comprometo com a palavra do outro, eu parto do princípio do seguinte, não é que ele não possa me enganar, ele pode me enganar, mas eu tô apostando que ele não vai me enganar. É nisso que eu confio, é por isso que eu faço um pacto com ele. A gente combinou que a gente estaria hoje 10 horas, a gente não precisou assinar um contrato de que eu estaria aqui hoje às 10 horas, porque se eu não tiver, você, né? A gente combinou. Eu poderia não estar, poderia me acontecer alguma coisa, mas o Pedro confiou que eu estaria. Mas não é que eu poderia não estar, mas ele confiou que eu poderia estar. É só aí, nós vamos ficar nisso. O pacto, o contrato, ele já parte do princípio seguinte, você vai me enganar, você vai me sacanear, é certo que você vai me sacanear e vamos botar no contrato que eu quero saber depois como é que eu vou me defender de você. Então, você parte de premissas totalmente outras. No contrato social, você parte de premissas que são eminentemente paranoicas. O outro não é confiável na palavra dele. O outro, ou ele é um perverso que vai abusar de mim, vai querer gozar de mim a qualquer preço, ou ele é um filho da puta que vai me sacanear. Então eu tenho que me precaver. Cara, como é que a gente vai conversar governado, né, por esse tipo de lógica, que é a lógica do contrato, que é a lógica da lei positiva, né? E hoje a gente está vivendo isso, nas escolas, na justiça, na saúde a gente está vivendo isso também. Na saúde, a gente está vivendo isso o tempo todo. Então, é uma questão, é um problema. Talvez é um problema que não aparece muito com os psicóticos. Os psicóticos não... O paranoico ele sofre de outra coisa, mas não é. Ele sabe que ele não vai resolver, a paranoia dele não se resolve ele assinando um contrato com as pessoas, mas nosso mundo está assim, meio complicado, né? Aliás, esse seminário do meu irmão que fez aí em Porto Alegre, sobre como nós nos tornamos paranoicos, é interessante, vale a pena relê-lo aí, para quem tem acesso a ele, quem pode ter acesso.